A gente volta a falar sobre a abertura do ano legislativo na Câmara dos Deputados. Os representantes dos três poderes defenderam a pacificação e a democracia e um outro ponto comum foi a questão da reforma tributária, que deve ser prioridade para o Congresso Nacional nesse semestre pelo menos. A reportagem de Brasília é de Paula Lobão. A abertura do ano legislativo no Congresso Nacional foi marcada nesta quinta-feira pela união dos três poderes em defesa da democracia. Na solenidade que abre os trabalhos de deputados e senadores, os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, do Senado, Rodrigo Pacheco e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, condenaram os atos de 8 de janeiro. Eles ressaltaram a necessidade de responsabilização dos criminosos. Lula não esteve presencialmente, mas enviou uma mensagem. A ministra Rosa Weber disse que os ataques fortaleceram a harmonia entre os poderes. A participação do Poder Judiciário nessa cerimônia reveste-se de especial significado, na medida em que fortalece a interação sadia e harmônica entre os poderes ao apresentar, para conhecimento dos eminentes parlamentares, representante das mais variadas aspirações da população brasileira, o relatório que sumariza em números e perspectivas a atuação do Poder Judiciário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçou o compromisso com o Pacto Democrático e listou prioridades para o Legislativo. O Parlamento, local onde a diversidade de interesses encontra sua convergência, seguirá exercendo seu papel de garantidor da democracia brasileira. Papel que se mostrou essencial frente aos ataques a ela dirigidos ao longo dos últimos anos. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados não se omitirão em nenhum momento perante as ameaças ao processo democrático. Vamos trabalhar para que o Brasil volte a crescer, a gerar emprego, porque trabalho é dignidade. O Congresso Nacional não medirá esforços para avançarmos na agenda do desenvolvimento. Mais do que nunca, o Brasil almeja se destacar pelo desenvolvimento sustentável, aliando a responsabilidade fiscal à responsabilidade social e ambiental. Nosso país tem plenas condições de crescer a sua produção agropecuária, industrial, enquanto protege seus biomas e sua população. Arthur Lira disse que o Congresso tem como missão a pacificação nacional e que entre as prioridades do Parlamento para este ano estão a reforma tributária e a aprovação de um novo marco fiscal. Entre as pautas prioritárias para este ano destaco a reforma tributária e a aprovação de um novo paradigma fiscal. Não tenho dúvidas de que a simplificação do nosso sistema tributário terá efeitos positivos na arrecadação e na justiça social. O Brasil há muito clama por uma solução definitiva para este desafio. Essa questão pontual se insere, é claro, no contexto da busca por uma sintonia fina entre os objetivos econômicos e as prioridades sociais, que são muitas. Na mensagem de Lula para o Congresso Nacional, levada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e lida pelo primeiro secretário da mesa diretora do Congresso, o deputado Luciano Bivar, o petista defendeu a reforma tributária e pontuou metas para o meio ambiente, política externa e relação com os sindicatos. No texto, Lula ressaltou a aprovação da PEC Fura-Teto, que permitiu que o limite de gastos fosse rompido para pagar o novo Bolsa Família de R$ 600 e outros benefícios sociais. Na mensagem, o presidente criticou novamente a âncora fiscal, alegando prejuízo às políticas sociais. No curto e no médio prazo, vamos juntos debater outros temas estruturantes. Encontramos um Estado em profundo desequilíbrio fiscal. O teto de gastos teve efeitos destrutivos sobre as políticas sociais, ao mesmo tempo que se tornou absolutamente inócuo como instrumento de controle fiscal. Vamos construir um novo regime fiscal para o Brasil. O governo deve enviar uma nova regra fiscal para substituir o teto de gastos. A ideia é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregue a nova regra até abril deste ano.
Bom, Amanda Klein, a grande discussão no Congresso Nacional, as primeiras possibilidades de aprovação da reforma tributária que a gente já falou aqui nessa edição do Jornal da Manhã e esse pacto pela harmonia entre os poderes. Microfone, Amanda. Microfone, por favor. Está falando sobre o Congresso Nacional, o retorno aos trabalhos. Amanda. Voltei. Desculpe. É uma certa volta à normalidade. E o que eu quero dizer com normalidade? É o jeito de se fazer política. Por enquanto, pelo menos essa ala mais radical, estridente do bolsonarismo, está escanteada pela vitória tanto de Arthur Lira quanto de Rodrigo Pacheco no comando das duas casas e pelo discurso que ambos fizeram. Mesmo Arthur Lira, que outrora foi um grande aliado do presidente Bolsonaro e o apoiou na campanha de eleição, inclusive vestindo sua camiseta, fazia parte do consórcio de partidos que o apoiava, fez um discurso duro depois de sua vitória, pregando contenção, criticando a demonização da política e principalmente dizendo que os responsáveis pelos atos de 8 de janeiro serão punidos, devem ser punidos e que não será tolerada nenhuma prática antidemocrática na casa. Isso já serve de recado para essa ala mais radical do bolsonarismo. Voltamos às velhas práticas políticas e isso significa as velhas práticas políticas no que tem de bom e no que tem de ruim. O nosso modelo é o presidencialismo de coalizão. Isso significa distribuição de cargos e verbas para os aliados. Isso faz parte da moeda de troca política e isso também vigorou durante o governo Bolsonaro, mas tinha um outro nome, que era o orçamento secreto. Tirou o poder do Lira quando esse orçamento secreto foi considerado inconstitucional pelo STF, mas mesmo assim a gente ficou com o presidente da Câmara super poderoso, que será uma figura importante na negociação com o governo novo. A pauta prioritária é a mesma quando se trata da pauta econômica, no que diz respeito à reforma tributária. Nesse sentido, estão todos alinhados e é preciso seguir com essa pauta para que o Brasil possa voltar a respirar ares de normalidade. Depois de tudo que aconteceu durante o governo Bolsonaro, o ministro Gilmar Mendes usou uma expressão agora no LIDE, dizendo que éramos governados por gente do porão e muitas vezes sequer sabíamos, ou uma parte não sabia, mas isso está ficando público e notório, se tornou público e notório agora com essas tramas treslocadas e mambembes de operação Tabajara de golpe, mas precisamos voltar a viver numa democracia e a fazer política com uma oposição que tem que ser combativa, sim, e ela é necessária numa democracia, mas uma oposição que transite, que se movimente nas vias da legalidade e do bom debate público, não só num debate que queira cancelar o adversário e transformá-lo em inimigo, mas num debate que traga diferentes visões e propostas de país. E aí as votações é que vão decidir o consenso e o que passará ou não no Congresso. E cada poder no seu quadrado, cada poder no seu lugar. Acho que nesse ambiente de normalidade isso vai ficar mais fácil.